Hoje estou novamente com o professor Emerson. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Emerson? Tudo bem, olá a todos vocês aí, como é que tá essa força? Vamos bater um papo aqui mais uma vez. É isso mesmo, Emerson. Emerson, conta um pouquinho pra gente o que é capacidade e o que é capacitação. Pois é, a capacidade, a palavra capacidade, a origem etimológica dela é exatamente o quanto cabe num recipiente, né? Então, ou seja, capacidade de um galão de 1 litro, né? Então a capacidade que ele tem é de colocar 1 litro. Então a origem da palavra é aí, capacidade é o quanto suporta um recipiente. Já a capacitação é o ato de se preparar, né? de se capacitar. E essa temática é bem interessante, ainda mais nos dias, né, atuais, que a gente vê muita gente comentando muita coisa, mas que é uma coisa que vale a pena a gente pensar, né? As pessoas que estão dando opinião, elas estão de fato capacitadas para falar daquele assunto, né? Elas têm capacitação para isso ou tem alguma certa diferença aí, né? Eu sempre dou exemplo assim, as pessoas... Todo mundo tem uma opinião sobre política, uma opinião sobre economia, uma opinião sobre a seleção brasileira. Né? Então, todo mundo tem a capacidade para expressar uma opinião. Mas será que tem capacitação para falar sobre o que estão falando? Então acho que é aí que começa a nossa conversa. Né? Qual é a diferença? A diferença é que capacidade todos nós temos, ou seja, né, para receber conteúdo todos nós temos essa capacidade. Agora, capacitação, que é emitir uma opinião de qualidade, né, com experimento, com vivência, aí já modifica um pouco. Né? Nem todo mundo consegue, nem todo mundo que tem a capacidade de dizer está capacitado para dizer. Entendi. Me conta uma coisa, professor. Há capacidade sem a capacitação? Eu acho que é o que mais tem, né? Porque as pessoas, nós como seres humanos, né? A gente está sempre capacitado, né? A gente sempre tem a capacidade de falar sobre as coisas, emitir opiniões com base nas nossas próprias experiências, nossas próprias vivências. Mas quando você fala de capacitação, a gente está mais capacitado naquilo que é o nosso, vamos chamar, nosso core, né? Aquilo que a gente de fato estuda. Então, um aluno que faz a graduação aqui de Ciências Contábeis, ele está capacitado para trabalhar numa empresa e atuar como contador, né? Sim. Mas ele se capacitou. Agora, a capacidade ocorreu antes, né? Porque ele teve a capacidade de passar no vestibular, né? De frequentar as aulas e ao final ele está capacitado. Então, a capacidade todo mundo tem para ser contador. Sim. Agora, a capacitação, só os melhores, né? Só aqueles que se formaram aqui na FIPECAF. Né? Exatamente. Interessante. E no ambiente empresarial, como é que a empresa enxerga a capacidade e a capacitação? Sim. Como é que a empresa enxerga nesse momento? É importante esse assunto, né? Porque a gente está num mundo que tem muitas questões acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita insegurança, muita instabilidade, as tecnologias avançando, cada vez você precisa entender mais de coisas diferentes, né? Já se fala aí que as competências hoje elas duram 5 anos, né? Então, quer dizer, aquilo que você aprendeu hoje vai ter uma vida máxima de 5 anos, daqui a 5 anos talvez esse conhecimento já não mais será necessário, porque virão outras formas, outras tecnologias. Então eu acho que é importante a gente também pensar que todos nós temos capacidade. Então todos nós temos a possibilidade de nos prepararmos. Sim. Agora, é importante que a gente saiba que o dia só tem 24 horas, então não dá pra gente ser bom em tudo. Então, se não dá pra ser bom em tudo, a gente tem que pegar aqui as pessoas que estão capacitadas em certos assuntos, né, que são os especialistas, e que elas, a opinião delas, a visão delas tenha mais valor do que qualquer outra opinião. Né? Porque, como a gente não sabe tudo, a gente precisa delegar. E precisa delegar para as pessoas que estejam de fato capacitadas, né, para dar opinião naquele assunto. Vamos falar de marketing digital. Por mais que eu tenha estudado, que eu tenha visto um vídeo no YouTube, que alguém me contou, mas será que eu estou devidamente capacitado? Né? Eu acho que eu tenho a capacidade de dizer o que é. Agora, resolver um problema, talvez eu não tenha essa capacidade, porque eu precisaria ter muito mais estudo, muito mais aprofundamento para poder dar uma opinião, uma visão mais segura. Né? Então, como hoje todo mundo tem muito acesso a tudo, dá a impressão que está todo mundo capacitado, mas não está. Né? Não está capacitado. Por quê? Porque a gente ouve falar de um monte de coisa e acha que a gente é expert, mas não é assim que as coisas funcionam na prática e nas organizações. Né? Entendi. Então, é assim. Vamos voltar um pouquinho, né? No começo do século passado,
a capacitação ela era mais fácil de ser feita porque eram poucos temas que nós tínhamos. Sim. Conforme foi passando o tempo, até os tempos atuais, tem vários temas, vários assuntos que precisam de uma capacitação um pouco mais aprofundada em diversos assuntos diferentes, sim, correto, professor? Correto. Dentro disso, nós podemos dizer que a capacitação ela pode ser infinita. O profissional ele sempre vai ter que estar indo atrás de informações, fazendo cursos, indo atrás de novos temas para se manter atualizado e para se manter no mercado? Sem dúvida nenhuma. Isso é interessante que você colocou, né? Se você pensasse 100 anos atrás e a gente abrisse um catálogo de profissões que existiam, tinham poucas profissões, né? Tinha médico, engenheiro, advogado, exatamente, contador, tem o vendedor, o pecuarista. Não tinham tantas profissões quanto hoje tem, né? O web designer, né? Cientista de dados, quer dizer, hoje você tem diversas outras profissões. Então, sim, né? O ser humano profissional, né? Ele precisa estar se capacitando cada vez mais, porque muitas vezes as experiências são múltiplas, né? Muitas vezes para resolver um problema talvez do marketing, eu preciso recorrer talvez a um conhecimento de literatura, sim, ou de história, né, ou de matemática, de algoritmo. Então, quer dizer, essas competências se mesclam bastante. Então, eu preciso estar o tempo todo me capacitando. Agora, é interessante, todos nós temos capacidade de nos capacitarmos. Né? Agora, não dá para se capacitar em tudo. Então, eu preciso escolher aquelas vertentes que eu diria que são os pilares da profissão que eu estou buscando. Né? E naqueles pilares eu preciso estar sempre me atualizando, sempre me capacitando, porque o mercado muda, mas é impossível achar que eu vou ter condições de aprender tudo. Eu até posso aprender tudo, mas não ao mesmo tempo. Né? Eu posso ter várias carreiras, certo? Eu posso ser um ótimo médico e quando cansar da medicina virar um ótimo físico. Sim. Mas eu não consigo ser médico e físico ao mesmo tempo, né? Eu preciso me dedicar a uma coisa de cada vez. Né? Entendi. Então a capacitação requer também um negócio chamado planejamento, correto, professor? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Um planejamento de curto, médio e longo prazo, correto? Sem dúvida. É como tem muita gente que é concurseiro, né? Que fica estudando para ser concurso público. Se o cara não define qual é o concurso que ele quer passar, é muito difícil ele se capacitar. Por quê? Se ele quer ser fiscal do ICMS ou se ele quer ser fiscal da Receita Federal, são capacidades diferentes, né? São competências diferentes. Sim. Então, se ele não escolhe uma, qual é o material que ele vai estudar? Qual é a matéria, qual a disciplina que ele vai ter que aprender? Então, fica muito desfocado. Então, ele pode, ele tem que escolher né? Eu quero passar nesse concurso, ele estuda, adquire, né, a capacitação para aquele concurso, presta, passa e depois ele pode até passar em outro. Mas ele vai ter que adquirir uma nova capacidade, né, para outro exame. Porque são coisas distintas. Então, além do planejamento, professor, você está me falando também da questão do foco. Sem dúvida. O foco no estudo e no foco no tipo de assunto que você vai estar estudando para poder exercer a profissão. Sem dúvida. É isso, professor? Sem dúvida nenhuma. Foco e planejamento são palavras essenciais para você alcançar sucesso. Não há como você alcançar sucesso se você não tiver primeiro definido o que é sucesso, ou seja, o planejamento de como chegar lá, e principalmente o foco da execução. A execução, ou seja, focar na execução é fundamental. Né? Se você planeja, mas não executa, o seu plano de nada valeu. Né? Tem uma frase acho que é do Eisenhower, né, que era um ex-presidente americano, que ele dizia o seguinte: nenhuma batalha foi vencida sem o plano, mas porém nenhuma batalha foi vencida sem nenhum plano, né? Nenhuma batalha foi vencida de acordo com o plano, mas nenhuma batalha foi vencida sem um plano. Então o plano não vai te levar, né, aos milésimos, centésimos, vírgula, igualzinho você planejou, mas ele te dá um norte. Se você não tiver foco para executar, você não vai chegar nesse norte. Entendi. Nosso ambiente, a cada dia que passa, ele está mais competitivo, né? Sim. Por quê? Cada dia que passa, nós estamos vendo que os trabalhos braçais eles já estão sendo substituídos por máquinas. Sim. Que nem no nosso último webinar que nós conversamos sobre esse assunto, né, professor? Sim. Então, como hoje essas pessoas elas podem se capacitar no mercado? Então, eu acho que a gente tem grandes desafios, mas também a gente tem grandes possibilidades. Por exemplo, um webinar como esse aqui é um ótimo lugar para você ter um foco, né? Sim. E desenvolver algum tipo de competência. Você entender, por exemplo, estou falando aqui sobre capacidade, capacitação, vai lá no dicionário, dá uma olhada, pergunta para as pessoas, relaciona este vídeo, por exemplo, com outro material, com um artigo científico. Então, é um ótimo lugar de você buscar, né, um começo
para você começar a se qualificar. Então, hoje você tem muito material disponível. Agora, a questão é, qual é a qualidade desses materiais que estão disponíveis? Agora, um material produzido pela FECAF, que é uma escola de renome, né, que tem credibilidade, que a gente está conversando aqui, pô, isso é um material interessante. Então, esse material disponível, gratuito, para todo mundo que pode assistir, já é um ótimo começo para você começar a se capacitar, né? Estudando, né, pensando, refletindo, praticando, conversando com as pessoas, é uma ótima forma de você conseguir se capacitar. E cada vez mais é isso, né? Porque você mesmo falava, o trabalho braçal ele vai desaparecendo. E o que fica, então? O trabalho intelectual. E para trabalho intelectual tem que ter o quê? Musculação psíquica, né? Sim. O que é musculação psíquica? É fazer exercício para o cérebro, né? Do mesmo que você precisa ganhar massa muscular, precisa ganhar, né, musculação psíquica. E é fazendo isso, desenvolvendo, conversando, pesquisando, que a gente vai conseguir se capacitar, né? Um outro fato importante é a concorrência. Então, eu vou voltar nesse ponto. Né? Hoje, muitas pessoas, elas querem ser algo, mas elas têm muita preguiça de ir atrás, se capacitar, né? Muitas vezes ela tem capacidade de fazer isso, mas tem essa certa preguiça. Para essas pessoas que têm essa certa preguiça, quais são as dicas para transformar essa preguiça em algo que seja produtivo? Sim. Olha, você falou uma coisa que é bacana, né? Todo mundo tem essa capacidade, mas nem todo mundo chega lá porque fica com uma certa preguiça, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que é você achar uma coisa que você tenha de fato interesse. Ou seja, porque não há como você buscar alguma coisa que você não queira, que você não gosta. Então, você tem que achar uma coisa que pô, isso aqui faz sentido pra mim, eu tenho um gosto por isso. Que é uma motivação. Uma coisa assim, pô, esse assunto me chama a atenção. Então, explora a partir desse assunto. Então, você precisa de um interesse, uma motivação. Depois você precisa criar uma rotina, ou seja, você tem que estar em contato com aquilo muitas vezes ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses. Por quê? Essa motivação que te dá força para você frequentar uma rotina, preparar uma rotina, é o que vai fazer você se acostumar com aquilo e você com o tempo vai ganhando a devida capacitação. Por quê? Entre você ser uma pessoa que tem capacidade, transformar em capacitação, tem duas coisas que são fundamentais, o tempo e a dedicação. Né? Ninguém vira médico em uma semana. Você vira médico depois de longos anos de estudo. Exatamente. Então, você precisa ter o quê? Dedicação e deixar o tempo passar. Mas você não controla o tempo. O que você controla é só a sua dedicação. Exato. Então, o que você precisa fazer? Acha uma coisa que seja interessante para você, que te motiva. Essa motivação você aplica na sua rotina, porque ao realizar essa rotina no tempo, você vai estar devidamente capacitado. Não tem um outro remédio, não tem fórmula mágica. Então, talvez o jeito de você enfrentar a rotina é, de fato, procurando uma coisa que você tenha uma motivação, um interesse muito grande. Porque a rotina ela vai existir e ela tem que existir, né? Entendi. O surfista, quando ele pega a onda, ele passa muito tempo tentando passar a arrebentação. Mas ele precisa passar a arrebentação para conseguir chegar na onda. Se ele desiste na arrebentação, ele não vai virar um surfista. Entendi. Assim é a vida para qualquer coisa que você queira se capacitar, né? Você precisa vencer essa rotina, encarar ela, para depois você pegar as boas ondas, né? Que é o benefício, a recompensa que você tem por ter dedicado o seu tempo, né? E a sua rotina para se tornar aquilo que você quis se tornar, a sua capacitação que você quis buscar. Entendi. E a questão de criar a meta final, ele já sabe onde ele vai querer chegar. Sim. Depois que você fez todos esses passos. Na sua opinião, é interessante criar mini metas para chegar na meta final? Sem dúvida nenhuma. Eu gosto do conceito de lacunas, né? O que são lacunas? Lacuna é aquela diferença entre o real e o ideal. Então, o ideal é o meu sonho, é o meu objetivo. Mas qual o real? O real eu estou aqui hoje, não estou lá ainda, né? Então, eu quero ser médico. Então, o meu ideal é ser médico, mas o meu real eu sou apenas um pré-vestibulando de medicina. Então, o que eu crio? Lacunas. O que são lacunas? Lacuna é aquilo que vai diminuir o intervalo entre o mundo real e o ideal. Então, esse semestre, meu foco é conseguir passar no vestibular. Depois desse semestre é passar no primeiro ano. Depois é passar no segundo ano, passar no terceiro. E assim você vai construindo essas lacunas. Porque se você pensar só no longo prazo, pode ser que você se desanime. Porque, poxa, qual é a motivação de começar a dar um passo hoje para algo que só vai ser real daqui 6, 7 anos? Sim. É muito distante. E a gente tem, nós seres humanos, temos um certo problema com essa coisa de lidar com o tempo. Principalmente nós ocidentais, né? A gente tem uma certa dificuldade de lidar com o tempo. Então, se você puder encurtar isso, colocar lacunas, né, metas menores, porque na realidade essas são as metas pequenas que vão fazer você cumprir uma meta grande, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo, então não tem como ser diferente disso. Então eu gosto dessa ideia de você quebrar
esse objetivo em pequenas metas ou pequenas lacunas, vai completando essas lacunas, porque essas lacunas vão te aproximando daquele ideal, que é aquilo que você sonhou, né? E quando você olha, depois de um certo tempo, que você preencheu algumas lacunas e olha para trás, você fala, poxa, estou no meu caminho, né? Porque já passou esse período, já passou essas etapas, agora é claro, também isso vai me dar força para continuar cumprindo essas metas menores. Ok. Muito obrigado, professor Emerson. Vamos abrir agora para perguntas. Qual a nossa primeira pergunta? Eu tenho uma pergunta do Richard para você, professor Emerson. Quer dizer, ele fez uma colocação aqui e eu vou explicar. Ele citou que, já que vocês falaram em permanência no mercado, o que acham de colocar também que a capacidade do indivíduo parte do pressuposto que ele, nos dias de hoje, seja mais humano, ou ser racional, visão humanista. Falo no sentido de liderança, capacidade e competência. Muito bem colocado, o Richard. Eu acredito que essas competências, né, essas capacitações humanas, elas serão cada vez mais importantes. Porque à medida que você vai automatizando processos, né, e tudo isso, o que sobra? Sobra as relações humanas. E eu acho que a gente vai ter no futuro uma grande chance de cada vez mais intensificar essa competência humana da empatia, da compaixão, da própria liderança, né, da criatividade, da intuição, que são habilidades humanas, né, são capacidades humanas que talvez nem todo mundo tenha devido à capacitação, né? Mas eu acho que cada vez mais o foco vai ser por aí. Porque à medida que você automatiza as coisas, sobram as relações humanas. Eu acho que você está bem alinhado com o que eu penso em relação ao futuro. Exatamente. Próxima. Professora Emerson, a Carol quer saber qual é a diferença entre capacitação e competência. Capacitação e competência. Bom, a competência a gente pode definir como sendo a junção do conhecimento, da habilidade e da atitude. A gente está num momento de Copa do Mundo, certo? Então, quais são os jogadores competentes? São aqueles que têm o conhecimento de futebol, a habilidade para transformar esse conhecimento em prática e principalmente jogam, ou seja, conhecimento, habilidade, atitude. Isso é o que a gente chama de competência. Não vai ter uma grande diferença entre capacitação, porque capacitação, na realidade, é o ato de se tornar competente. Ou seja, eu desenvolvo uma competência e aí eu trabalho para adquiri-la, né? Este trabalho de adquirir a competência é o que a gente chama de capacitação, né? Estar capacitado para significa ter competência para. Nós temos outra pergunta do Felipe e ele está perguntando se é possível aprender qualquer tipo de competência. Olha, eu acredito que sim, é possível, porque a competência ela é adquirida. Por que a gente fala português aqui? Porque a gente nasceu no Brasil, nossos pais nos ensinaram português, a gente fala português. Se a gente tivesse nascido na Bélgica, né, ou na França, ou na Inglaterra, estaríamos falando outro idioma. Então a competência ela é adquirida. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é assim, pegando o mesmo exemplo da Copa do Mundo, né? Será que eu, com 50 anos de idade, que nunca joguei futebol, teria competência para ser um jogador profissional? Muito difícil. Mas eu teria competência sim para jogar futebol, não no nível de um profissional de Copa do Mundo, mas competência para jogar, sem dúvida nenhuma que eu conseguiria. Agora a questão é qual o nível dessa competência? E aí, é claro, né, você precisa ver o devido contexto que você está inserido, né? Você quer ser um jogador de Copa do Mundo ou simplesmente jogar uma bolinha no final de semana ali com os amigos, né? Acabou de pergunta, não temos... Tá. Muito obrigado, professor Emerson. Não percam na próxima semana, às 18h15, terça-feira, mesmo horário, que vai ser dia 17, às 18h15. Quero abrir um negócio, mas tenho medo. Nós vamos conversar um pouco sobre como abrir uma empresa, como abrir um negócio, né, nesse mercado hoje tão globalizado e tão competitivo. E não se esqueçam, as nossas inscrições para a graduação estão abertas no nosso site. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.